Bom dia com Jesus. Amém. Que o Senhor ajude a nossa fé. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa. Na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, começando com o versículo 3. Ia pedir para o irmão Anders fazer essa leitura, mas deixei que ele lesse o Salmo, né? 1 João, capítulo 2, começando com o versículo 3. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus, que Ele honre o esforço de cada um. Podemos ler? Todos encontraram? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse ele é o Senhor, não é? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Grande Deus, obrigado, bom Pai, por sua palavra escrita, que ficou para que nós fizéssemos o uso dela e, através delas,
podemos endereçar a nossa jornada rumo à glória eterna. Obrigado por esta manhã, este novo dia, esta nova oportunidade. E agora, visto que o Senhor tem nos dado este privilégio de virmos à tua casa, fale conosco, Pai. Fale conosco. Não nos despeça vazia. Não nos deixe sair por essa porta da mesma maneira como temos entrado. Porque teu servo, o profeta, disse, ou você sairá melhor ou sairá pior. E nós queremos sairmos melhores. Fale conosco. Nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Pois bem, amados, como nos disse o nosso Elias, viemos à igreja para sermos melhores cristãos, para sermos melhores filhos e filhas de Deus, para sermos mais obedientes a Ele. Aqui no capítulo 11, aos Hebreus, o capítulo denominado de o capítulo dos heróis da fé, no versículo 3, a Bíblia nos diz, pela fé, entendemos que os mundos, no plural, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, há mais que um, porque está no plural. Se fosse só um, estaria no singular. Então, os mundos foram criados e não foram feitos do que é aparente. Aquilo que nós vemos não foi feito, não foi criado do que é aparente. Agora, amados, isto é, para nós aceitarmos pela fé, não é para entendermos, porque você jamais entenderá. O homem jamais entenderá. Porque os mundos aqui, predito, o mundo em si, é o cosmo, não é? É a criação de Deus a um todo. Muito bem. E nós sabemos que, pela Escritura, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O profeta chega a dizer assim que Satanás é o governador deste mundo. Então a Bíblia nos diz que não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Isso não quer dizer o universo, mas as coisas que estão no mundo que o diabo tem pervertido. Porque Deus tem criado as boas coisas, porém o diabo ele é um pervertedor. Então ele perverte as boas coisas de Deus e faz delas coisas que não agradam a Deus. Uma mentira é a verdade às avessas. E Deus é o dono da verdade. O diabo é o pai da mentira. E é tão fácil contar uma mentirinha para o gasto, né? Contar uma mentirinha para livrar a pele, né? Mas, se você conta uma mentirinha, lembra-te
você está se associando com ele, porque ele é o pai da mentira. Então diga a verdade. Custe o que custar, doe onde doer, diga a verdade. E tem mais uma coisa, a verdade você pode falar 100 vezes, ela continua sendo a verdade. E a mentira, se você vai repetir algumas vezes, você se embaraça. O profeta fala do aparelho chamado detectador de mentiras. Ele pode detectar quando a pessoa está mentindo, porque o homem não foi feito para mentir. O homem foi feito para dizer a verdade. A verdade. Muito bem. Então a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, amados, isso que não é para a gente amar do mundo é tudo aquilo que não agrada a Deus, não é? Tudo aquilo que não agrada a Deus. O diabo está ali, porque ele é sagaz, sei lá se ele é um bom estilista, não é? Mas pelo menos é um bom inventor de moda. Não é isso? Ele inventa moda tanto para as senhoras como também para os homens. Agora ele inventou uma moda e colocou nos homens aí uma calça curta, né? Aquelas canelinhas feias. Meu Deus. Está fazendo frio, rapaz. Acabou que está de blusa e de calça curta. É verdade. Então ele tem feito, veja bem, do mundo aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Ele faz dos seres humanos uma peteca, joga para lá e joga para cá, entendeu? Ele faz aumentar, ele faz diminuir. Então a Bíblia está nos repreendendo, dizendo para não amarmos estas coisas, porque estas coisas não agradam a Deus. Então a palavra de Deus diz que a mulher deve trajar-se com pudor. Trajar-se de maneira que ela pode se apresentar em qualquer lugar como uma dama, sem ter de que se envergonhar. Não é isso? Muito bem. Fala muito pouco da vestimenta dos homens, né? Mas fala que não haja vestimenta dos homens da mulher e nem vestimenta das mulheres nos homens. Precisamos cuidar. Muito bem. Nós temos... estou respondendo uma pergunta, né? E temos uma outra pergunta, eu estava procurando aqui e não pude encontrar, mas há uma escritura que diz assim, que se você vota a Deus, não tarde em cumprir o seu voto. Porque quando Deus faz uma promessa, um voto é uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre a sua promessa. Então, se você faz um voto a Deus, então cumpra aquilo. Ou então, melhor que não faça. Então, aqui no Salmo 60 Meu Deus, onde é que está? 66, versículo 13 e 14. É isto. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagarei-te ou pagar-te-ei os meus votos. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos.
que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava em angústia. A pessoa geralmente faz um voto quando está tendo uma necessidade muito grande de alguma coisa, então ele faz um voto ao Senhor. Que tal lembrarmos aqui do voto do cego? Sua esposa ficou doente, e ele orou a Deus e fez um voto, sua esposa sarou. A sua filhinha ficou doente, ele fez um voto a Deus pela esposa de dar uma pombinha. Sua filhinha ficou doente, ele fez um voto a Deus, se curasse a sua filhinha, ele ia dar o seu cordeiro. Seu cordeiro, esse cordeiro era o guia do cego. E Deus curou a sua filhinha. Aí o cego levou o cordeiro ao sacerdote para pagar o voto que ele tinha feito. Aí você pode criar digamos assim, algo na sua mente, né? O cego sendo guiado pelo cordeiro, indo ao sacerdote. E chegando lá, disse, olha, sacerdote, eu fiz um voto a Deus, minha filhinha estava enferma, doente, que se o senhor a curasse, eu daria a ele o meu cordeiro. Então eu vim trazer o meu cordeiro para pagar o meu voto. E o sacerdote, bondosamente, bem intencionado, disse, ó cego, você não pode sacrificar o seu cordeiro. Esses cordeiros são os seus olhos, ele é o seu guia. Vamos fazer o seguinte, já que você quer cumprir o voto, vamos comprar um cordeiro e você sacrifica esse cordeiro a Deus, mas não sacrifique o seu. Mas o cego disse, mas eu prometi a Deus o meu cordeiro e quero pagar o meu voto. Que coisa boa, não é? Pessoa sincera com Deus. Esse Deus não deixa de ser sincero para com essa pessoa, com certeza. Então, deixou o seu cordeiro lá e voltou, e de repente seus olhos se abriram, voltou para casa enxergando. Graças a Deus. Esse é o nosso Deus, que é um Deus de milagre, não é? Agora vamos meditar um pouquinho na mensagem, as bodas do cordeiro. Ai, ai. Isso puxa um pouquinho as orelhas, né? Mas é bom. Vocês querem ouvir? Então o profeta tem nos mostrado, falando da ceia, as bodas do cordeiro. Nós meditamos aqui até o parágrafo, deixa eu encontrar onde nós paramos. Paramos aqui no parágrafo 91. Naquele dia vocês tinham a mensagem na mão, né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Ele diz para nós, e sabemos que é a verdade, que o casamento, em um certo sentido, o casamento natural, em um certo sentido, é um tipo do casamento espiritual. A igreja, ela é chamada de a noiva de Cristo. E essa igreja, a noiva de Cristo, está aguardando a sua volta para levá-la para a ceia, não é? A ceia, que é a festa do casamento, ceia das bodas, não é? Muito bem, então nós aprendemos que quando Jesus vier, ele vai arrebatar os seus escolhidos, esta noiva, levá-la para a glória. Veja bem, e o mundo entrará na grande tribulação. Então, logo a igreja seja arrebatada, a grande tribulação será instalada neste mundo. E é um período de 1260 dias, que são 3 anos e 6 meses. Durante este período, nós estaremos ali
na ceia das bodas, não é? A festa de casamento, a festa nupcial, não é? Enquanto o mundo estará passando pela grande tribulação. No final da grande tribulação haverá uma guerra, não é? Muito bem. E então o milênio será estabelecido. Nós voltaremos para ter uma lua de mel de 1000 anos com Cristo aqui na terra. Que lua de mel será esta? 1000 anos com Ele aqui na terra. E no final do milênio, então, a batalha do Armagedon. Me ajude aí. Quem sabe? Muito bem. Então haverá a batalha do Armagedon, os mortos ressuscitarão e o diabo verá tanta gente ao seu lado que ele vai querer fazer guerra. E o Senhor Jesus Cristo vai destruí-lo com o sopro de sua boca. Então, depois dessa batalha, o tempo e a eternidade se misturam e nós estaremos na eternidade. O milênio ainda é um tempo, não é? 1000 anos. Muito bem. Então, amados, o casamento no natural tem, em um certo sentido, o profeta está dizendo aqui no parágrafo 90, ou melhor, 81, em um certo sentido é um tipo. O casamento terreno aqui é um tipo do casamento celestial. Então ele mostra para nós que a primeira coisa que existe para um casamento, primeira coisa, deve haver uma decisão a ser tomada. Não vamos descrever, não é? Já descrevemos no culto passado, não é? Como que isso começa. Né? Uma festinha, um encontro, uma reunião, um olhar de um para o outro, não é? E aquele olhar pode ser um olhar atrativo, e dali começa, né, irmão? Mateus. Meu Deus. Então, o profeta está dizendo, primeira coisa é tomada uma decisão. E depois da decisão ser tomada, então aí vem o noivado, né? E depois, a próxima coisa que é feita, veja bem, então são as promessas de um para o outro na hora do casamento. Você promete ser fiel a ela em todas as circunstâncias da vida? Sim. É fácil fazer uma promessa naquela hora, né? Ele faz promessa para ela e ela faz promessa para ele. Mas o profeta diz, é apenas que depois esquecemos daquilo. Esquecemos daquilo. Então ele mostra para nós que a mesma coisa é quando você vem a Cristo, no parágrafo 86. A mesma coisa quando você vem a Cristo. Senhor, se tu me receber em teu reino, eu prometo, aí está você. Lá nas águas, na hora do seu batismo, não é? Você promete, se preciso, dar até a sua própria vida, por amor a Jesus Cristo. Então o profeta está dizendo, Senhor, se me receberdes em teu reino, eu prometo, aí está você. Eu vou te amar, eu serei fiel a ti, eu te servirei dia e noite. E quem sabe até aumenta dizendo, pelo resto da minha vida. E o profeta diz, é uma pena que nós esquecemos disto. Eu te servirei dia e noite, vou jejuar, vou orar, serei leal a ti, trarei meus dízimos à casa do Senhor, e eu orarei, e muitas vezes ao dia. Eu farei qualquer coisa, eu vou prometer todo o meu amor a ti. Isso é o que você deve fazer. Você promete
e você deve cumprir. Isso é o que eu vou fazer. Isso é exatamente certo. Onde você promete isso e deve vir ao seu coração. Não pode ser uma promessa simplesmente dos lábios para fora. Isso deve vir do profundo do seu coração e deve ser feita em amor, porque quando é feita em amor, a coisa se estabelece. Então aí está o casamento natural e o casamento espiritual. Então o profeta diz, é assim que as igrejas são, muitas delas hoje. Estão apenas tomando o nome de igreja cristã, fingindo ser a noiva, quando isto é artificialmente. Não estão conectados com Cristo de forma alguma. São como um dente artificial, ou um braço artificial, ou um olho artificial, vê? É algo que é artificial se estivermos apenas fingindo. Bem, você não pode fingir o cristianismo. Você tem de estar conectado com isso. Você não pode fingir porque Deus conhece todas as coisas e você não pode enganá-lo. Às vezes, no casamento espiritual, a mulher pode enganar o marido, ou o marido pode enganar a esposa, a mulher. Mas com Cristo é diferente, porque Ele é onisciente. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele. Então, uma igreja que é simplesmente artificial, chamada a igreja de Cristo, bem, aqueles filhos, então, não estão ali. Aqueles filhos, então, não estão ali, que são nascidos daquela mesma organização. Eles não são filhos de Cristo, eles são filhos denominacionais e não filhos de Cristo. Aí a gente vê assembleano produzindo assembleano, não é isso? Batista produzindo batista, adventista produzindo adventista, testemunha de Jeová produzindo testemunha de Jeová. Mas quando o Espírito Santo entra e converte a pessoa, faz da pessoa um verdadeiro cristão. Amém. E ele segue a Cristo, ele segue a palavra. Ele não está olhando nem para a esquerda e nem para a direita, ele está olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele tem um alvo. Muito bem, vamos lembrar, o tema da mensagem é as bodas do Cordeiro. Então, uma igreja que é simplesmente artificial, chamada de igreja de Cristo, bem, aqueles filhos então não estão ali. Aqueles filhos que são nascidos daquela mesma organização, eles não são filhos de Cristo, eles são filhos denominacionais. E se uma mulher não está conectada com o homem em verdade, então não é seu marido, é apenas um homem com quem ela fez um voto de viver. E ela fez um voto errado. Meu Deus. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e não o faz. O tempo todo o homem é enganado. Meu Deus. Mas há uma coisa certa, amigos. Não vamos enganar a Cristo. Ele conhece os seus. Aleluia. Ele conhece os seus. Eu estou aqui no parágrafo 93. Vamos lembrar um pouquinho da mensagem, a segunda vinda de Cristo? É bom a gente refletir um pouquinho sobre isso.
Irmão Branham diz: você pode ser um mecânico, pode ser um lavrador, pode ser o que for. Mas depois de um dia de trabalho, você voltando para casa, cansado, exausto do trabalho daquele dia, e você chegando em casa, encontra a sua esposa em pé na porta, te esperando, não é? Aquele sorriso de bem-vindo, não é? Irmão Branham descreve dizendo que ela te coloca para dentro, coloca uma cadeira, te assenta naquela cadeira, senta no seu colo, coloca os braços sobre o seu ombro, te dá um tapinha no rosto, hein? Ele chega e diz assim: você não se sente mais cansado nem um pouquinho. Aquilo é algo que Deus te dá para te animar. Uma esposa, uma companheira. O profeta de Deus chega a dizer assim: se Deus tivesse algo melhor que uma esposa, exceto a salvação, para dar a um dos seus filhos, ele o teria feito. Então, ele diz assim, ele vira o caso, né? Diz: que tal se você volta e quando você chega em casa, ela com aquele fingimento, porque você sabe que ela andou com outro homem, amou outro homem, beijou outro homem, e agora está sentada no seu colo fingindo. Se aquele beijo que ela dá na sua face queima como o beijo de Judas, seria melhor que ela não tivesse ali. Agora, que tal com o Senhor Jesus Cristo? A igreja dizendo que ela é uma igreja cristã, porém está namorando com o mundo, está amando mais o mundo do que o seu Senhor, o seu noivo, o qual ela está proferindo, dizendo que é. Ora, irmão Branham está dizendo aqui no 93, mas há uma coisa certa, amigos, não vamos enganar a Cristo, Ele conhece os seus. Mas veja você, primeiro decisões tomadas, a seguir o noivado e então a promessa. E então a cerimônia, e é aí que a noiva leva o nome do noivo, ela não tem mais então o seu próprio nome, ela leva o nome do noivo, ela recebe o nome do noivo, né? Diz que as coisas estão ficando meio mudadas agora, né? Se eu não me engano, parece que até ela pode receber o nome dele, é isso? Ele recebeu o nome dela? Ah, é, tá certo. Recebeu o nome dele, está correto, né? Agora, ele recebeu o nome dela. Meu Deus, a coisa está virada mesmo, né? Então, a cerimônia, e é aí que a noiva leva o nome do noivo. Ela não tem mais, então, o seu próprio nome. Ela leva o nome do noivo. E então, quando a igreja tem a cerimônia, faz suas promessas, então ela toma o nome do noivo. Então, ela não é mais uma igreja do mundo. Uma pessoa que não tem nenhum compromisso com o seu Criador. Ele não faz nenhum caso de seus mandamentos, dos ensinamentos de sua palavra. Ele não está nem aí, ele dá as costas para aquilo. E ele quer viver, não é, a vida que lhe é apresentada. Vamos lembrar da mensagem vida? O profeta chega a dizer assim que a palavra vida teve algo pervertido nela, porque a própria vida tem algo pervertido nela. Porque o que chamamos de vida não é vida.
O que chamam de vida é bebendo, fumando, jogando e etc, etc, e o mundão aí, não é? E tantas coisas mais. Passamos pela política, graças a Deus, ainda que não terminou o barulho, mas passamos e agora, de repente, vem aí a Copa, não é? A Copa do mundo aí, e assim vai o mundão, não é? Não quer nem saber de Deus. Ela, porém, a igreja, quando tem a cerimônia e faz as suas promessas, e ela toma o nome do noivo, ela não é mais uma igreja do mundo. Ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Irmão Brana disse, eu não quero dizer isso pelo nome, quero dizer de nascimento, de natureza, do poder de Deus, uma transformação de vida. Aquele que fumava não fuma mais, o que jogava não joga mais, o que bebia não bebe mais. Ele nasceu de novo, ele foi gerado de novo pela palavra de Deus. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele homem, aquela mulher recebe uma transformação. Então, o irmão Brando está dizendo, não é simplesmente por receber o nome. Não quero dizer isso pelo nome, quero dizer de nascimento, de natureza, do poder de Deus, pela verdade de Deus revelada no coração. Amém. Ela se torna uma igreja cristã. Aleluia. Uma igreja cristã apostólica universal. Não é a denominação chamada universal, não, viu? E nem a denominação chamada igreja apostólica. Mas ela é apostólica porque ela é gerada pela doutrina dos apóstolos. Como a Bíblia diz, assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos, da família de Deus, veja bem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Para isso Deus nos enviou Elias. Jesus prometeu em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E ele veio e restaurou para nós a palavra. E o Espírito Santo abriu o nosso entendimento e você pôde ver a luz brilhar. Você pôde ver o Pai no Filho, o Filho no Pai, não é isso? Você pôde entender qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que devemos ser batizados para o perdão dos nossos pecados. Você pode ler as Escrituras, São Mateus 28, 19, comparar com o livro de Atos dos Apóstolos, que não é Atos dos homens, mas Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Você pode comparar uma coisa com a outra e você não vê choque. Mas para os trinitarianos, eles olham nisso e vê choque. Não, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pedro diz que é para batizar no nome do Senhor Jesus. Está errado. Não tem nada de errado. O que precisamos é alcançar a revelação. Meu Deus, como que esse povo tem a cabeça tão dura? Que falta de discernimento. Ninguém quer ir para o inferno. Aliás, o homem não foi criado para ir ao inferno, ou o inferno não foi feito para o homem. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer perder a sua alma. Todos querem ir ao céu, mas aí está o caminho do céu. Preço foi pago lá no Calvário, e agora nos é oferecido de graça. Você que abraçou, dê glória a Deus. Nós que abraçamos, sejamos gratos a Ele, porque nada fizemos por merecer. Mas a sua graça é soberana, e sendo soberana, não precisa perguntar a ninguém o que fazer ou como fazer. Ela simplesmente o faz. Não é isso? O Espírito Santo veio, nos procurou e nos encontrou e enganchou essa corrente de vida eterna no nosso coração e nos tirou para fora do mundo religioso.
e nos colocou na palavra, nos colocou em Cristo, porque a palavra é Cristo. Vou repetir aqui. Ela se torna uma igreja cristã, a grande igreja cristã apostólica universal, porque é a mesma igreja no mundo inteiro. Ela se torna uma parte de Cristo quando ela faz isto. Cristo injeta nela o seu próprio espírito, a sua própria vida. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele disse: naquele dia conhecereis que eu estou em vós e vós em mim, e eu em meu Pai. Veja bem, a Bíblia disse para Adão e Eva ali: vocês não são mais dois, mas um. E quando a mulher, igreja, é casada com Cristo, eles não são mais dois, eles são um. Cristo em você. Amém. É isso. Sua vida foi injetada em você, então você se torna a noiva. E então outra coisa, depois que ela fez todos estes votos e assim por diante, e a cerimônia foi realizada. Por exemplo, o nome de minha esposa era, fala aí, irmão Anderson, Broi. O nome da minha esposa era Broi, antes de ela se casar. Agora ela não é mais Broi, ela é Brana. Agora ela não é mais Broi, ela é Brana. E quando você entra em Cristo, você não é mais do mundo. Aleluia. Você é de Cristo. Vê? Você não se comporta, então, com as coisas do mundo. Tem que haver aí uma resistência. Tem que haver uma resistência entre a carne e o espírito, porque a carne inclina para as coisas da carne, as coisas do mundo. É verdade. Porém, o espírito inclina para as coisas do espírito. Então, há uma guerra, não é? E a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, né? O amor do Pai não está nele, então você tem que resistir à carne. Você tem que resisti-la. Oh, Deus. Então veja você não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um cristão confesso. Mas você não pode ser um cristão, tornar-se um, até que Cristo se injete pelo batismo do Espírito Santo em você. Amém. Você não pode ser um cristão até que o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, penetre no seu coração, penetre na sua vida. Por isso o profeta mostra para nós 3 etapas da graça na vida cristã: a justificação pela fé, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. A santificação é a limpeza, é a lavagem do vaso para que o vaso então possa ser usado, para que o vaso então possa ser cheio. Ninguém vai usar um vaso sem esterilizar ele, não é isso? Encontrou ele lá no lixo, lá no mundo, lá no monturo, bebendo, jogando, fumando, agora você vai pegar esse vaso e encher com o Espírito Santo? Não, tem que haver uma limpeza primeiro, uma santificação. E agora, depois que é limpo, aí pode ser cheio. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Oh, amados, precisamos de Deus. Precisamos mais de Deus. Mais e mais. Então você não pode ser um cristão, tornar-se um, até que Cristo se injete
em você pelo batismo do Espírito Santo, então você está conectado com Ele. Você não é mais dois, você é um com Ele. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai estava em Cristo. Eu e o Pai somos um. São João 10:30. Ele disse: eu e o Pai somos um. Você e eu somos um. Vê Cristo em nós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja para continuar a obra do Evangelho. Amém. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Não vamos cruzar os braços, não. Nós não chegamos ainda lá na glória, ainda estamos neste mundo. Deus não tem outros vasos que Ele possa usar aqui a não ser os seus filhos. Ele não tem outros pés para andar aqui na terra. Ele não tem outros lábios para falar. Ele não tem outros ouvidos para ouvir a não ser os nossos. Então nos tornamos, não por nome artificial, mas por uma realidade do Espírito Santo da vida, nos conectando a Cristo. Amém. Então, pelo poder de sua ressurreição, somos ressuscitados das coisas mortas do mundo e assentados com Ele em lugares celestiais. Amém. O profeta disse: eu gosto disso. Você gosta também? Esta noite estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, ressuscitados com Ele, mortos para as coisas do mundo e ligados a Cristo. E quando aceitamos Cristo, então o mundo está morto. Então nós não importamos mais com o mundo está morto para nós. E está morto para nós e estamos mortos para isso. Você é uma pessoa diferente, uma personalidade diferente. Amém. Uma mensagem de separação. A palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Parágrafo 24. Irmão Branham diz: Jesus está vindo para buscar uma noiva, uma mulher, uma igreja que está separada das coisas do mundo e dos cuidados do mundo. É para este povo, é para essa igreja, essa noiva, para essas pessoas que Jesus Cristo está voltando. Para esta mulher noiva, que está separada das coisas do mundo e dos cuidados do mundo. Ela está separada das modas desta era moderna em que estamos vivendo. Ela está separada dos cuidados e tradições das denominações, das igrejas. Ela está simplesmente separada para Deus, e Deus é a palavra. Separada pela palavra e para a palavra, porque a palavra é Deus. E como o esposo e a esposa são um, assim também a noiva e a palavra se tornam um. Pois a palavra está vivendo através da noiva. E isto é como: estas são suas credenciais, esta é a sua identificação. Amém. Graças a Deus. É para esse povo, é para esta gentinha que Jesus Cristo vai voltar, muito em breve. Com efeito,
o profeta de Deus disse que a igreja será arrebatada e o mundo não verá. Dias depois, o mundo não saberá de nada. Na mensagem Humilha-te, o profeta fala sobre isso. É uma gentinha, é um povinho, é pouca gente. As igrejas continuarão aí, fazendo chamadas de altar e etc. E tem mais uma coisa, falando em línguas estranhas, profetizando. Quando Jesus veio e já levou esse povinho, e a grande tribulação está penetrando devagarinho, entrando. E quando eles descobrirem, aí vão se desesperar, né? Porém é tarde demais. Vamos lembrar, irmãos, de uma coisa. Deus, através desta mensagem, através do Espírito Santo, está nos preparando para fazermos parte da primeira ressurreição. Deus não está nos preparando para sermos virgens nécias. Porque todas as 10 eram virgens. Todas as 10 estavam esperando a chegada do esposo. Então o profeta vem e diz que estas virgens eram pessoas boas. Eram bons crentes, bons cristãos. Porém, não eram predestinados para fazerem parte na primeira ressurreição. Mas o que foi que aconteceu com elas? A Bíblia diz que saíram e, tardando o noivo, demorou um pouquinho, né? Adormeceram todas. Essa é a hora da dormência, justamente essa hora que nós estamos vivendo. Adormeceram todas. Mas quando foi à meia-noite, se ouviu o brado, o grito, aí vem o esposo, saíram ao encontro. Despertaram e as prudentes adereçaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. E as virgens nécias levaram as lamparinas, mas esqueceram do azeite. Como que a lamparina ia parar acesa se não tem o azeite? E o azeite, na Bíblia, fala do Espírito Santo. Tiveram que ir comprar no período da grande tribulação. Quando voltaram, a porta estava fechada. As virgens prudentes entraram. Então vamos lembrar disso. Deus, através do Espírito Santo, com esta mensagem, está nos preparando para sermos virgens prudentes. Não é para sermos virgens nécias, porque as virgens nécias serão salvas também, porém no período da grande tribulação. Não farão parte da noiva, não estarão na ceia das bodas do Cordeiro, não estarão no milênio. O privilégio que nós temos é muito grande, vale a pena, sim. E como vale? Renunciar tudo. Tudo que não agrada ao Senhor, tudo que é carnal, tudo que é do mundo, vale a pena, sim, medir tudo que vai fazer com a palavra, não é? Que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Vamos terminar. Tenho que marcar aqui aonde eu vou parar. Você é uma pessoa diferente. Mas o profeta disse, estas são as suas credenciais. Você é uma pessoa diferente, uma personalidade diferente, porque você é uma nova criação. Não é a mesma criação polida. Não um homem que virou uma nova página, mas um homem que morreu e nasceu de novo e se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. E o Espírito do Deus vivo vive na pessoa. Amém. Graças a Deus.
Se eu não tiver o privilégio de voltar, se eu não pregar mais nenhuma mensagem para vocês, eu creio que temos o suficiente para encontrarmos com Ele. Deus os abençoe. Deus guarde sua palavra em cada coração. Bondoso Pai Celestial, gostaríamos de encontrarmos palavras em nosso vocabulário pelas quais pudéssemos expressar ao Senhor. Mas a verdade é que o Senhor conhece o nosso coração. Sabe que verdadeiramente somos um ingrato a Ti. Sabe que temos prazer em servir ao Senhor, em ser um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Faça isso por nós, Pai. Visto que estamos fazendo a nossa parte, estamos procurando fazer tudo o que nós podemos e sabemos que aquilo que nós não damos conta, o Senhor fará por nós. Eu encomendo a Ti esta amada igreja, estes filhos e filhas do Senhor. Se o Senhor vier no próximo amanhecer, Pai, não nos deixe atrás, não nos deixe aqui para o período da grande tribulação. Nós queremos estar longe daqui quando essas coisas estiverem acontecendo. O inimigo está rugindo. Oh Deus, guerras, rumores de guerras. Vemos as profecias de sua palavra se cumprindo. É hora de levantarmos a nossa cabeça. O Senhor disse, quando virdes todas estas coisas acontecer, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Maranata, venha, Senhor Jesus. Venha nos buscar. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.